Meus pais me disseram que estavam falidos quando meu filho precisou de cirurgia, mas minha irmã acabou de agradecê-los por sua BMW de 80 mil dólares. 5 anos atrás, meu filho foi diagnosticado com uma doença cardíaca que exigiu várias cirurgias. Só a primeira custou mais de 60 mil dólares depois do seguro. Minha esposa e eu estávamos nos afogando em dívidas, tínhamos acabado de comprar nossa primeira casa e mal conseguíamos pagar as contas. Engoli meu orgulho e pedi ajuda aos meus pais. Não era uma esmola, apenas um empréstimo que eu pagaria com o tempo. Meu pai me sentou e explicou que eles também estavam passando dificuldades. Ele disse que a aposentadoria estava sendo mais difícil do que o esperado, que viviam com uma renda fixa e que gostaria de poder ajudar, mas simplesmente não tinham o dinheiro. Eu entendi e nunca mais pedi. Minha esposa e eu vendemos nossa casa e nos mudamos para um apartamento pequeno. Peguei um segundo emprego entregando encomendas à noite. Minha esposa trabalhou horas extras toda semana por 3 anos seguidos. Perdemos feriados, aniversários e eventos escolares porque estávamos sempre trabalhando. Sacrificamos tudo para pagar aquelas contas médicas e manter nosso filho saudável. Enquanto isso, minha irmã Danielle vivia uma vida completamente diferente. Ela trabalhava meio período em uma boutique e, de alguma forma, bancava um apartamento de luxo no centro. Ela saía de férias 2 vezes por ano e sempre tinha bolsas de grife. Presumi que ela tivesse um namorado ajudando ou talvez fosse apenas melhor com dinheiro do que eu. Nunca questionei porque estava exausto demais para me importar. No fim de semana passado, foi o aniversário da minha mãe e toda a família se reuniu na casa dos meus pais para jantar. Minha esposa e eu chegamos na nossa minivan de 12 anos. Estacionamos atrás de uma BMW branca novinha em folha na entrada. Imaginei que algum amigo dos meus pais tivesse chegado mais cedo. Entramos e Danielle correu para abraçar nossa mãe. Ela estava radiante e falando sobre como estava grata. Disse à minha mãe que o carro era absolutamente perfeito e que não acreditava que tinham comprado exatamente a cor que ela queria. Parei na porta e perguntei de que carro ela estava falando. Ela olhou para mim como se eu fosse estúpido e disse a BMW na entrada. Disse que mamãe e papai compraram para ela. Era um presente de aniversário adiantado. Olhei para o meu pai e ele não me olhava nos olhos. Perguntei a ele quanto custou aquele carro e ele resmungou algo sobre ser uma ocasião especial. Perguntei de novo e ele finalmente disse que foi cerca de 80 mil. Senti minha esposa segurar meu braço. Percebi que ela estava fazendo as contas na cabeça, assim como eu. 80 mil dólares por um carro para minha irmã, que trabalha meio período e não tem filhos. Mas 5 anos atrás, eles não podiam dispor de um único dólar para ajudar a salvar a vida do neto. Perguntei diretamente ao meu pai há quanto tempo ele dava dinheiro para Danielle, e ele tentou desconversar e me disse que não era hora nem lugar para aquilo. Danielle interveio e me disse para não estragar o aniversário da mamãe com meu ciúme. Foi aí que minha esposa falou, e ela perguntou a Danielle se ela ao menos sabia o que tínhamos passado. Contou sobre as cirurgias, as dívidas, os segundos empregos, o apartamento onde moramos por 4 anos e os aniversários que perdemos. Danielle revirou os olhos e disse que não era culpa dela. Disse que éramos ruins com dinheiro. Minha mãe finalmente falou, dizendo que Danielle precisava mais da ajuda porque era solteira e eu tinha uma esposa para me apoiar. Disse que não era justo comparar nossas situações. Eu ri alto e perguntei se ela achava justo quase termos perdido nossa casa, nosso casamento e nossa sanidade, enquanto eles pagavam férias. Meu pai se levantou e mandou eu me acalmar. Eu disse que tinha cansado de ficar calmo e perguntei a queima-roupa quanto dinheiro ele tinha dado a Danielle nos últimos 5 anos. Todos ficaram em silêncio e minha mãe olhou para o chão. Perguntei de novo, exigindo um número, e ele finalmente admitiu que foi algo em torno de 300 mil dólares. Minha esposa começou a chorar. Peguei a mão dela e saí sem dizer mais nada. Quando chegamos em casa, sentei no sofá e fiquei encarando a parede por 1 hora até meu celular vibrar. Era uma mensagem da minha mãe dizendo que eu estava sendo egoísta, que não tinha o direito de envergonhá-los daquele jeito e que, se quisesse fazer parte da família, precisava pedir desculpas. Li 3 vezes e então liguei para o meu contador, porque o que meus pais não sabem é que no mês passado fui nomeado sócio da minha empresa. E a primeira coisa que vou fazer com meu novo salário é contratar o advogado que cuidou do planejamento sucessório deles. Sento no sofá encarando meu telefone depois de ler a mensagem. Algo muda dentro de mim, da mágoa para uma clareza gelada. Minha esposa senta ao meu lado em silêncio, os olhos ainda vermelhos de chorar no carro. Abro meu aplicativo de e-mail e encaminho a mensagem para Grant Moser com uma única frase perguntando se ele pode se reunir comigo na segunda-feira de manhã, logo cedo. Não explico mais nada e não preciso. Grant cuida dos meus impostos e finanças há 6 anos e sabe exatamente que tipo de ano tivemos com a promoção para sócio. Meu telefone toca menos de 20 minutos depois, mesmo sendo sábado à noite. O nome de Grant ilumina a tela e atendo no segundo toque. Ele pergunta se é sobre o que ele pensa que é. Digo que sim. Estou pronto para discutir a situação do planejamento sucessório dos meus pais. Há uma pausa e posso ouvi-lo digitando algo no teclado. Ele diz que vai limpar sua agenda de segunda de manhã e trazer alguém que lida com leis de sucessões e fundos fiduciários. Agradeço e desligo. Minha esposa estende a mão e segura a minha sem dizer nada. Domingo de manhã, acordo cedo e começo a pesquisar advogados de planejamento sucessório na nossa área. Faço café e sento à mesa da cozinha com meu laptop, clicando em sites e lendo avaliações. Minha esposa se junta a mim depois de um tempo e me ajuda a fazer uma lista de perguntas. Nosso filho senta na sala assistindo desenhos, completamente alheio ao fato de que seus avós escolheram uma BMW em vez da vida dele. Digito perguntas sobre testamentos e herança. Preciso entender exatamente quais opções legais existem antes de fazer qualquer movimento. Minha esposa acrescenta uma pergunta sobre se presentes dados em vida contam contra a herança. Eu não tinha pensado nisso, mas é uma boa pergunta. Segunda-feira de manhã chega e dirijo até o escritório de Grant no centro. O prédio é uma daquelas torres de vidro mais novas. Pego o elevador para o 14º andar e entro na recepção. Grant me encontra na porta e me apresenta a Vivian Hodges, uma advogada de direito de família que ele trouxe para a consulta. Ela deve ter uns 50 anos, com cabelo grisalho curto e olhos aguçados que não perdem nada. Sentamos em uma sala de conferências com vista para a cidade.
Vivian pede para eu explicar tudo. Começo com o diagnóstico do meu filho e os custos da cirurgia. Explico sobre ter pedido ajuda aos meus pais e meu pai me sentando para dizer que estavam falidos. Descrevo a venda da nossa casa e a mudança para o apartamento. Falo sobre meu segundo emprego entregando encomendas e as horas extras da minha esposa por 3 anos seguidos. Vivian toma notas em um bloco amarelo, escrevendo rapidamente. O rosto dela permanece calmo e profissional, mas vejo ela apertar a caneta com mais força quando chego na parte da festa. Conto a ela sobre a BMW na entrada e Daniele agradecendo nossos pais pela cor exata que queria. Explico o confronto e meu pai admitindo que deu a Daniele $300 mil em 5 anos. Vivian para de escrever e olha para mim. Ela pede para eu repetir esse número. Eu digo 300 mil. Ela anota e sublinha 2 vezes. Vivian explica que, embora meus pais não tenham o dever legal de me dar dinheiro, existem vários ângulos que valem a pena analisar, dependendo de como o espólio deles está configurado. Ela pergunta se eu sei se eles têm um testamento ou fundo fiduciário. Penso em 5 anos atrás, quando meu pai mencionou algo sobre planejamento sucessório durante o Dia de Ação de Graças. Ele disse algo sobre se reunir com Dominic Stratton, um advogado que cuida de testamentos e fundos. Conto isso a Vivian, e ela anota o nome. Grant pergunta se quero que ele investigue Stratton. Eu concordo. Grant sugere que precisamos entender a situação financeira real dos meus pais antes de decidir o que fazer a seguir. Ele pede permissão para reunir meus registros financeiros dos últimos 5 anos para mostrar exatamente do que abrimos mão enquanto eles alegavam não ter dinheiro. Concordo imediatamente. Esses registros mostrarão a realidade brutal de tudo o que perdemos. A venda da casa, a renda do meu segundo emprego, as horas extras da minha esposa, cada aniversário e feriado perdidos. Grant diz que terá algo pronto até quarta-feira. Vivian acrescenta que a documentação será importante se decidirmos tomar quaisquer medidas legais. Volto ao trabalho na segunda à tarde. Tento focar nos meus casos. Tenho uma reunião com o cliente às 14 horas e me forço a revisar o arquivo antes, mas minha mente continua voltando para a mensagem da minha mãe. As palavras continuam tocando na minha cabeça. Egoísta. Envergonhá-los. Pedir desculpas. Estou encarando a tela do meu computador quando Regina Wolf passa pelo meu escritório. Ela é minha mentora na empresa desde que comecei como associado há 8 anos. Ela pergunta se está tudo bem. Faço uma pausa, então conto a ela o básico do que aconteceu. Ela ouve com a mesma atenção cuidadosa que dá a problemas jurídicos complicados. Quando termino, ela fica quieta por um momento. Regina faz uma pergunta que não tinha me ocorrido. Ela pergunta se o apoio financeiro dos meus pais à minha irmã poderia ser considerado um adiantamento da herança dela. Explica que grandes presentes podem ser descontados na distribuição do espólio. Sinto algo acender dentro de mim. Pode ser esperança. Pode ser apenas a chance de justiça. Regina diz que eu deveria perguntar a Vivian sobre isso, porque depende da lei estadual. Agradeço e ela me diz para me cuidar. Naquela noite sento com minha esposa depois que nosso filho vai para a cama. Explico tudo o que os advogados me disseram, as opções sobre planejamento sucessório, as perguntas sobre testamentos, a possibilidade de que os presentes de Daniele possam contar contra a herança dela. Minha esposa pergunta o que eu quero. Penso sobre isso por um longo tempo. Percebo que não quero o dinheiro deles agora. Quero que eles enfrentem o que fizeram. Quero que entendam que valorizaram uma BMW acima da vida do neto. Quero que haja consequências reais para essa escolha. Não apenas palavras ou desculpas. Consequências reais que eles não possam ignorar. Minha esposa assente lentamente e diz que entende. Minha esposa traz à tona algo que eu estava evitando. Ela diz que precisamos conversar com nosso filho sobre por que não veremos seus avós por um tempo. Ele tem 10 anos agora, idade suficiente para fazer perguntas. Concordamos em contar a ele uma versão que ele possa entender sobre desentendimentos de adultos. Na manhã seguinte, explicamos que vovó e vovô fizeram escolhas que magoaram nossos sentimentos e precisamos de um espaço. Mantemos a conversa simples. Não mencionamos o dinheiro. Nosso filho fica quieto por 1 minuto. Então ele pergunta se é porque eles não ajudaram quando ele estava doente. Meu coração se parte. Olho para minha esposa e os olhos dela se enchem de lágrimas. Pergunto a ele como ele sabe sobre isso. Ele dá de ombros e diz que nos ouviu conversando sobre isso uma vez, muito tempo atrás. Ele diz que sabia que eles não nos ajudaram. Minha esposa o abraça e eu me junto a eles. Dizemos que não é culpa dele e que vamos ficar bem. Ele acena com a cabeça e volta a comer seu cereal, mas sei que ele entendeu. Terça-feira de manhã, meu telefone vibra. É meu pai ligando. Deixo tocar até cair na caixa postal. 1 minuto depois, a notificação aparece e aperto o play no Viva Voz. A voz dele vem calma, como se falasse com um cliente. Ele diz que precisamos conversar como adultos, que estou sendo irracional e que envergonhei a família com minha explosão. A maneira como ele chama 5 anos de inferno de algo que aconteceu faz meu maxilar travar. Salvo a mensagem de voz e a encaminho para Grant como evidência. Meu telefone vibra novamente com uma mensagem de Daniele. Vejo um textão sobre como sempre tive inveja do sucesso dela e como nossos pais estavam apenas tentando ajudá-la. Ela escreve que eu tinha uma esposa e um emprego estável, então não precisava de ajuda da maneira que ela precisava. Diz que não é culpa dela se algumas pessoas são melhores administradoras. Leio 2 vezes para ter certeza de que não estou imaginando a crueldade. Tiro prints de cada parte onde ela admite que sabia que eles estavam dando dinheiro enquanto lutávamos. Salvo as capturas de tela em uma pasta no meu telefone chamada Documentação. E então bloqueio o número dela. Não preciso ouvir mais nada que ela tenha a dizer. Quarta-feira de manhã chega um e-mail de Grant com a análise financeira. Os números são piores do que eu esperava. Perdemos 80 mil em patrimônio imobiliário ao vender a casa. Ganhei 45 mil adicionais com meu segundo emprego. As horas extras da minha esposa adicionaram cerca de 30 mil. Pagamos uma dívida médica administrável com um empréstimo de 20 mil. 20 mil enquanto meus pais assinavam cheques para carros de 80 mil e férias. A matemática está ali, preto no branco, e me deixa enjoado. Encaminho a análise para Vivian. Ela sugere uma reunião familiar com um mediador. Avisa que eles não são obrigados a concordar.
Oferece enviar uma carta formal através de um advogado solicitando que reconsiderem o espólio. Regina passa pelo meu escritório novamente. Ela fez uma pesquisa sobre Dominic Stratton. Ele está praticamente aposentado, mas sua filha Fern Stratton assumiu seu escritório. Regina diz que Fern pode estar disposta a ter uma conversa inicial sobre questões gerais de planejamento sucessório. Agradeço e adiciono o número de Fern aos contatos. Quinta-feira à noite, começo a redigir uma carta para meus pais. Vivian enviou um modelo, mas quero que as palavras sejam minhas. Escrevo a linha do tempo começando de 5 anos atrás. Incluo o impacto financeiro com números específicos. Escrevo sobre os eventos perdidos, os 2 empregos e o estresse no casamento. Explico que a questão não é querer o dinheiro agora, mas sobre a mentira e o favoritismo. Solicito uma reunião para discutir a desigualdade e declaro que estou consultando advogados. Levo 3 horas para deixar a carta certa. É formal, factual e honesta. Minha esposa diz que é mais justa do que eles merecem. Envio para Vivian revisar. Sexta-feira de manhã, Vivian aprova a carta e diz para enviar via carta registrada. Imprimo e levo ao correio. O atendente me entrega o recibo, que guardo na carteira. Parece estranho enviar um documento tão formal para meus pais, mas a exigência de desculpas mostrou que eles não entendem a gravidade. Talvez ver isso por escrito torne a situação real. Meu amigo de faculdade, Asher, liga na sexta à noite. Ele é planejador financeiro e fica com raiva por mim. Ele conta que os pais dele fizeram algo parecido com o irmão dele. Ele diz que disputas por dinheiro de família ficam feias e que a memória das pessoas se torna seletiva. Ele sugere que eu documente tudo por escrito e guarde cópias de todas as comunicações. Digo a ele que já estou fazendo isso e ele diz: "Que bom, porque vou precisar desse rastro de papel." Conversamos por mais 20 minutos sobre outras coisas. Ajuda a saber que outra pessoa entende como é esse tipo de favoritismo. Sábado de manhã, meu telefone toca e é minha mãe ligando do celular dela. Considero deixar cair na caixa postal como fiz com meu pai, mas quero ouvir a reação dela à carta. Atendo e ela já está chorando antes de eu dizer olá. Ela me diz que estou destruindo a família por causa de dinheiro e que nunca pensou que eu fosse o tipo de pessoa tão gananciosa. A acusação me atinge de jeito errado. Permaneço muito calmo e faço a ela uma pergunta direta. Se nossas situações tivessem sido invertidas, se o filho de Daniele precisasse de cirurgia e eles dissessem não, enquanto me davam $300 mil, isso seria aceitável? Isso seria justo? Ela fica quieta do outro lado da linha. Espero que ela responda, mas ouço um clique. A chamada termina. Ela desligou sem responder a pergunta. Coloco meu telefone no balcão e vou procurar minha esposa para contar o que aconteceu. Domingo à tarde está quente e claro, então levo meu filho ao parque perto do nosso apartamento. Ele corre direto para o parquinho e começa a subir nos brinquedos. Sento em um banco e o observo brincar. Ele é saudável, forte e cheio de energia. 5 anos atrás, quase o perdemos. A cirurgia salvou a vida dele, mas o custo quase destruiu a nossa. Um simples empréstimo dos meus pais teria nos permitido manter nossa casa e alguma estabilidade durante o momento mais assustador de nossas vidas. Poderíamos ter estado presentes em mais eventos escolares. Poderíamos ter tido jantares em família em vez de passar um pelo outro entre turnos de trabalho. Poderíamos ter realmente aproveitado ver nosso filho se recuperar em vez de nos afogarmos em dívidas e exaustão. Mas meus pais escolheram financiar bolsas de grife. E o apartamento de luxo da minha irmã. Eles escolheram uma BMW em vez do bem-estar do neto. E então agiram como se eu estivesse sendo irracional, por esperar apoio familiar básico durante uma crise médica. Meu filho acena para mim do topo do escorregador e eu aceno de volta. Ele está sorrindo e feliz, completamente alheio ao quão perto chegamos de perder tudo. Sou grato por ele não ter que carregar esse peso, mas nunca vou esquecer o que meus pais fizeram conosco, e vou me certificar de que haja consequências reais para as escolhas deles. Segunda-feira de manhã, verifico meu e-mail antes de ir para o trabalho. Encontro uma mensagem do meu pai no topo da minha caixa de entrada. Sem telefonema, sem tentativa de conversa real. Apenas um e-mail frio enviado às 6h00 da manhã, como se ele estivesse lidando com correspondência comercial. Abro e leio a resposta dele à carta que enviei na semana passada. Ele escreve que as decisões financeiras são deles, e que não tem o direito de questionar como eles escolhem gastar o dinheiro deles. Ele diz que a carta que enviei foi desrespeitosa e cruzou uma linha. Então vem a parte que faz meu maxilar travar. Ele escreve que se eu continuar nesse caminho, vou me arrepender. A ameaça é vaga o suficiente para ter uma negação plausível, mas clara o suficiente para que eu saiba exatamente o que ele quer dizer. Ele está me dizendo para recuar ou enfrentar consequências. Encaminho o e-mail para Vivian imediatamente, com uma mensagem curta pedindo que ela revise a resposta dele. Então me visto para o trabalho e tento focar no dia à frente. Meu telefone toca por volta das 10h30. É Vivian ligando de volta depois de ler o e-mail do meu pai. Ela me diz que o tom ameaçador é notável e pode realmente trabalhar a meu favor se as coisas aumentarem. Ela explica que a atitude defensiva e as ameaças implícitas sugerem que ele sabe que a posição dele é fraca. Ela pergunta se quero prosseguir tentando obter informações sobre a estrutura do espólio, o que envolveria eu entrar em contato diretamente com Fern Stratton. Não hesito. Digo que sim. Quero entender exatamente com o que estou lidando. Vivian diz que me enviará algumas orientações sobre o que perguntar e como conduzir a conversa. Ela me lembra que Fern não pode compartilhar informações confidenciais, mas há maneiras de solicitar detalhes como um potencial beneficiário. Agradeço e desligo, sentindo que finalmente estou tomando medidas concretas. Terça-feira de manhã, ligo para o escritório de Fern Stratton e a assistente dela atende no segundo toque. Explico que sou filho de antigos clientes do pai dela e preciso entender algumas questões de planejamento sucessório relacionadas à minha própria situação familiar. A assistente é profissional e eficiente. Ela me diz que Fern tem um horário na quinta-feira à tarde, às 14h, e pergunta se isso funciona para minha agenda.
Concordo imediatamente e ela agenda a consulta. Não menciono o conflito familiar ainda, querendo primeiro entender quais informações ela pode compartilhar legalmente e o quanto ela já sabe sobre as finanças dos meus pais. Depois de desligar, faço uma anotação no meu calendário e tento me preparar mentalmente. Parte de mim se pergunta se Fern vai se lembrar de ter trabalhado nos documentos, ou se foi apenas mais um arquivo de rotina entre centenas. O trabalho se torna um refúgio estranho nos dias seguintes, onde posso focar nos problemas de outras pessoas. Quarta-feira à tarde, Caixas Donaldson passa pelo meu escritório para verificar alguns casos. Ele é o sócio-gerente e, tecnicamente, meu chefe agora que me tornei sócio. Ele pergunta sobre meus objetivos de longo prazo na firma, e se estou interessado em assumir casos mais complexos, agora que tenho o título e a remuneração correspondentes. Digo a ele que estou definitivamente interessado em expandir minha carga de casos, e ele parece satisfeito. Enquanto conversamos sobre oportunidades futuras, percebo algo. Minha promoção significa uma segurança financeira que meus pais poderiam ter nos ajudado a alcançar anos atrás se não estivessem financiando o estilo de vida da minha irmã. O salário de sócio teria parecido impossível há 5 anos, quando estávamos nos afogando em dívidas médicas. Agora eu o tenho, mas apenas porque nos sacrificamos, para sair daquele buraco sozinhos. Meus pais nos viram lutar e escolheram não ajudar. E agora estou finalmente em uma posição onde não preciso mais deles. O momento parece satisfatório e profundamente triste ao mesmo tempo. Quarta-feira à noite, minha esposa e eu dirigimos para um prédio comercial do outro lado da cidade, para nos encontrarmos com Sabrina de Leon, a terapeuta que Grant recomendou e que se especializa em famílias lidando com traição financeira. A sala de espera é silenciosa. Sabrina sai para nos cumprimentar pontualmente. Ela deve ter cerca de 50 anos, com olhos gentis e uma presença calma que imediatamente me deixa à vontade. Nós a seguimos até seu escritório e sentamos em um sofá. Ela começa perguntando como estamos processando a raiva e a mágoa de descobrir a farsa dos meus pais. A compostura da minha esposa desmorona quase imediatamente. Ela desaba, descrevendo os anos de exaustão e medo, a preocupação constante com dinheiro, a culpa por perder os eventos escolares do nosso filho porque estávamos sempre trabalhando. Sabrina ouve sem interromper, assentindo ocasionalmente. Quando minha esposa termina, Sabrina se vira para mim e pergunta como tenho lidado com isso. Admito que estive tão focado na estratégia legal e em documentar tudo, que não processei totalmente o dano emocional. Sabrina diz que essa é uma resposta comum e que, às vezes, agir parece mais seguro do que lidar com sentimentos dolorosos. Ela está certa. Cada vez que começo a sentir o peso total do que meus pais fizeram, redireciono essa energia para planejar meu próximo passo ou reunir mais evidências. Sabrina passa os próximos 40 minutos nos ajudando a entender que nossa raiva é válida, mas que precisamos de clareza sobre qual resultado estamos buscando. Ela pergunta diretamente se queremos reconciliação, vingança ou reconhecimento. A pergunta me faz parar porque eu realmente não tinha pensado nisso nesses termos. Minha esposa e eu nos olhamos e vejo que ela está pensando a mesma coisa que eu. Ambos percebemos que queremos o mesmo resultado. Queremos que meus pais entendam o que fizeram e enfrentem consequências reais, não apenas desculpas vazias. Queremos que eles enfrentem a realidade de que escolheram uma BMW em vez da vida do neto. Sabrina pergunta como seriam essas consequências reais para nós e digo a ela que estou trabalhando nisso através dos canais legais. Ela adverte que a ação legal pode nos dar uma sensação de controle, mas não necessariamente proporcionará um fechamento emocional. Entendo o que ela está dizendo, mas agora ter algum controle parece necessário depois de anos me sentindo impotente. Quinta-feira à tarde, chego ao escritório de Fern Stratton 15 minutos adiantado. Sento na área de espera revisando as perguntas que Vivian me ajudou a preparar. Às 14 horas em ponto, Fern sai para me cumprimentar. Ela é mais jovem do que eu esperava, provavelmente no início dos 40 anos, com uma postura profissional mais calorosa. Eu a sigo até seu escritório e ela gesticula para que eu me sente. Começo explicando que estou tentando entender o planejamento sucessório em geral por causa de uma situação familiar. Ela assente e pergunta quais dúvidas específicas eu tenho. Mantenho as coisas vagas no início, perguntando sobre o básico de testamentos versus fundos. Fern é paciente e minuciosa, explicando as diferenças entre várias ferramentas. Quando menciono o nome do meu pai como alguém que trabalhou com o pai dela anos atrás, a expressão dela muda sutilmente. É sutil, mas eu percebo. Ela faz uma pausa por apenas um momento e então diz que se lembra daquele arquivo. Minha frequência cardíaca aumenta porque essa pequena reação me diz que ela sabe mais. Fern explica cuidadosamente que não pode compartilhar informações específicas do cliente sem permissão por escrito. Eu esperava isso, então concordo e digo que entendo. Mas então ela acrescenta algo interessante. Ela diz que se eu tiver preocupações sobre a justiça do planejamento sucessório, tenho opções disponíveis. Ela menciona que alguns estados permitem que filhos adultos contestem heranças se houver evidência de influência indevida ou se presentes dados em vida criaram desigualdade. A escolha de palavras dela é muito cuidadosa e deliberada. Ela não está me contando nada sobre o plano específico dos meus pais, mas está me dando informações sobre o que é possível. Percebo que ela está andando na linha tênue entre a ética profissional e a tentativa de me ajudar. O fato de ela estar trazendo à tona a influência indevida sugere algo. Decido fazer uma pergunta hipotética para ver quanta informação a mais Fern compartilhará. Pergunto o que aconteceria se os pais dessem a um filho centenas de milhares, enquanto se recusassem a ajudar outro filho durante uma crise médica. Esses presentes em vida afetariam como a herança é dividida? Fern considera a pergunta. Ela diz que depende inteiramente de como os documentos do espólio foram redigidos. Se o testamento declarar explicitamente que os presentes devem ser considerados adiantamentos, então sim, esses presentes seriam deduzidos da parte desse filho. Mas se os documentos não abordarem os presentes em vida, eles podem ser tratados como separados. Ela faz uma pausa e acrescenta que alguns pais estruturam deliberadamente seus bens para esconder a desigualdade ou evitar conversas difíceis. Então ela sugere algo que faz meu pulso acelerar.
Ela diz que eu poderia enviar uma carta formal ao escritório dela solicitando informações sobre se sou nomeado como beneficiário. Ela explica que, como beneficiário potencial, tenho certos direitos à informação, embora esses direitos variem de acordo com o estado. Sexta-feira de manhã, sento-me ao computador. Começo a redigir uma carta formal para o escritório de Fern. Escrevo como um potencial beneficiário, solicitando informações sobre o plano de sucessão dos meus pais. Mantenho a linguagem profissional e factual, evitando qualquer menção ao conflito familiar ou à minha raiva com a situação. Simplesmente declaro que sou filho deles, e estou solicitando informações sobre se sou nomeado em seus documentos de herança e como os ativos estão planejados para serem distribuídos. Quando termino, envio para Vivian. Ela me liga de volta em 1 hora e diz que está exatamente certo. Ela me diz que é uma jogada inteligente porque cria um rastro de papel claro e pode levar meus pais a reconsiderarem. Ela também me avisa que enviar esta carta provavelmente aumentará significativamente o conflito. Meus pais serão notificados de que solicitei essas informações. Digo a ela que entendo e estou preparado para a reação deles. Faço algumas pequenas edições e imprimo a carta em papel timbrado profissional. Levo ao correio e envio como carta registrada, sabendo que este provavelmente será o ponto sem retorno no meu relacionamento com meus pais. Enquanto observo o funcionário dos correios processar a carta, sinto determinação e tristeza. Estou lutando por justiça e responsabilidade, mas também estou reconhecendo que minha família pode nunca se recuperar dessa traição. Segunda-feira de manhã, o recibo retorna, mostrando que minha carta foi entregue no endereço dos meus pais. Verifico meu telefone a cada hora. Por volta das 14 horas, meu telefone vibra com uma notificação de correio de voz. Aperto o play e ouço a voz do meu pai tensa de raiva. Ele diz que estou sendo ingrato e egoísta, que estou tentando roubá-los enquanto ainda estão vivos. A voz dele fica mais alta, dizendo que eles trabalharam duro por tudo o que têm e que não tenho o direito de questionar como gastam o dinheiro deles. Ele diz: se você continuar com isso, vai se arrepender. Salvo o correio de voz imediatamente porque, enterrado em sua raiva, há algo útil. Ele está falando sobre ativos substanciais. Sobre dinheiro que eles têm agora, contradizendo completamente a história dele de 5 anos atrás sobre estar falido e vivendo de renda fixa. Toco a mensagem novamente e anoto as frases exatas que ele usa. Em seguida, encaminho para Grant e Vivian com uma nota dizendo que ele admitiu ter riqueza significativa. Terça-feira à tarde, estou no meio da revisão de um contrato quando o telefone da minha mesa toca. Atendo e ouço gritos antes mesmo de poder dizer olá. É a Danielle. De alguma forma, ela conseguiu meu número de trabalho. Ela está gritando que estou tentando roubar a herança dela, que sou um bastardo ganancioso. Recosto-me na cadeira e deixo ela desabafar por 1 minuto inteiro antes de falar. Quando ela finalmente faz uma pausa para respirar, digo calmamente que estou pedindo tratamento justo. Ressalto que se nossos pais tivessem me ajudado da maneira como ajudaram ela, não estaríamos nessa situação. Ela começa a gritar novamente que estou amargurado. As palavras pairam no ar entre nós, e percebo algo que faz meu estômago revirar. Ela realmente acredita nisso. Ela genuinamente acha que merece tratamento preferencial. Que ser o favorito é uma coisa real que justifica receber 300 mil enquanto o sobrinho quase morria. Digo a ela que terminamos a conversa e desligo. Minhas mãos estão tremendo levemente enquanto anoto tudo o que ela disse. Quarta-feira de manhã, encontro um envelope grosso na minha caixa de correio em casa. É de um escritório de advocacia que não reconheço, perto de onde meus pais moram. Abro ali mesmo no estacionamento. A carta está em papel timbrado caro e linguagem formal. Diz que meus pais contrataram seus serviços e que preciso cessar e desistir imediatamente de assediar meus pais ou interferir em seu planejamento sucessório. Ameaça a ação legal se eu continuar. A carta usa palavras como perseguição e intimidação e faz parecer que tenho feito algo criminoso em vez de apenas fazer perguntas. Tiro fotos de cada página e envio para Vivian antes mesmo de voltar para o meu apartamento. Ela me liga de volta em 20 minutos e posso ouvir o sorriso em sua voz. Ela diz que é um blefe, pura intimidação destinada a me assustar para recuar. Ela ressalta que não fiz nada legalmente errado. Enviar uma carta perguntando sobre meu status. Está completamente dentro dos meus direitos. Ela diz que devemos responder com nossa própria carta, expondo os fatos e meu pedido razoável de informações. Concordo, e ela diz que redigirá algo para minha revisão. Quinta-feira de manhã, encontro Grant e Vivian. Sentamos ao redor de sua mesa de conferência. Te espalha papéis mostrando a linha do tempo financeira dos meus pais. Ele reuniu registros bancários, registros de propriedade e documentos fiscais que pintam um quadro claro. 5 anos atrás, quando me disseram que estavam falidos, eles possuíam sua casa quitada, tinham contas de aposentadoria substanciais e faziam grandes transferências para Danielle. Grant aponta para datas específicas, onde deram a Danielle 5 mil aqui, 10 mil ali, 20 mil para o depósito do apartamento, tudo enquanto eu trabalhava na minha rota de entrega. E minha esposa fazia turnos duplos. Vivian olha para os números e diz que poderíamos potencialmente processar uma reivindicação de abuso financeiro de idosos contra Danielle, se houver evidência de que ela os manipulou. Eu balanço a cabeça imediatamente. Não é sobre isso. Danielle não enganou ninguém. Meus pais escolheram dar dinheiro a ela, enquanto mentiam para mim. Isso é responsabilidade deles, não dela. Explico a ambos o que realmente quero de tudo isso. Não é sobre conseguir dinheiro agora. Não preciso mais do dinheiro deles. Estou ganhando um bom dinheiro como sócio. O que eu quero é que a verdade importe. Quero que meus pais reconheçam que mentiram para mim durante a pior crise da minha vida. Quero que admitam que nos viram sofrer, quando poderiam ter ajudado. Quero que entendam que o favoritismo deles teve consequências reais, que nos custou nossa casa, e anos de nossas vidas e quase custou nosso casamento. Quero que enfrentem o que fizeram e entendam que o relacionamento está quebrado, não por causa de dinheiro, mas por causa de traição e crueldade. Vivian ouve atentamente e concorda. Ela diz que isso é realmente mais difícil de conseguir do que dinheiro, que fazer as pessoas reconhecerem o dano emocional. É muito mais difícil do que ganhar um acordo financeiro.
mas ela acha que podemos tornar muito difícil para eles continuarem negando. Vivian sugere que preparemos uma linha do tempo detalhada e uma análise financeira para apresentar aos meus pais, algo que exponha exatamente o que sacrificamos enquanto eles financiavam o estilo de vida de Danielle. O objetivo seria tornar a realidade clara, tão clara e inegável que eles não pudessem mais racionalizá-la. Grant concorda em compilar todos os dados financeiros, em um formato limpo com datas e valores. Eu me voluntario para trabalhar na linha do tempo emocional, a lista de momentos e memórias que perdemos por causa da mentira deles. Vivian diz que uma vez que tenhamos as duas partes, podemos enviá-las, com uma carta solicitando uma reunião para discutir um tratamento justo em seu planejamento sucessório. Ela me avisa que podem recusar, mas pelo menos teremos documentado tudo claramente. Saio da reunião sentindo que finalmente tenho um plano que pode forçar responsabilidade. Quinta-feira à noite, depois que meu filho vai para a cama, sento-me à mesa da cozinha com um documento em branco. Começo a escrever tudo o que perdemos durante aqueles anos de sacrifício. O 5º aniversário do meu filho, quando eu estava trabalhando na minha rota de entrega em vez de estar na festa dele. Nosso 10º aniversário de casamento, que passamos no hospital porque não podíamos nos dar ao luxo de tirar uma folga do trabalho. A peça da escola onde meu filho era uma árvore, e eu perdi porque estava fazendo hora extra. Manhãs de Natal que foram apressadas e estressantes porque tínhamos que trabalhar. O primeiro dia de jardim de infância do meu filho que minha esposa lidou sozinha porque eu estava dormindo depois de trabalhar a noite toda. Cada memória é uma pequena ferida que a mentira dos meus pais tornou necessária. Eu poderia estar lá em todos esses momentos, se eles tivessem apenas nos emprestado $20 mil. Em vez disso, eles estavam preenchendo cheques para as férias de Danielle no Havaí. Quando termino minha lista, mostro para minha esposa e pergunto se ela quer acrescentar algo. Ela se senta e começa a digitar. Observo seu rosto enquanto ela se lembra. Ela escreve sobre a promoção que recusou porque exigia mudar para outra cidade, e não podíamos pagar os custos de mudança. Ela escreve sobre os amigos com quem perdeu contato porque estava sempre trabalhando, e nunca tinha tempo para café ou noites das garotas. Ela escreve sobre desistir de seu hobby de pintura porque precisávamos de cada dólar, e materiais de arte pareciam um luxo estúpido. Ela escreve sobre a culpa que sentia toda vez que nosso filho perguntava por que não podíamos ir ao zoológico ou ao cinema como as famílias de seus amigos faziam. Quando ela termina, ficamos olhando para nossas listas combinadas. Juntas, elas pintam um quadro de 2 pessoas que desistiram de anos de suas vidas, que sacrificaram tudo o que faz a vida valer a pena, enquanto meus pais preenchiam cheques para BMWs e bolsas de grife. Sexta-feira à tarde, recebo um e-mail do escritório de Fern. O assunto é formal e profissional. O e-mail afirma que meus pais a instruíram a não compartilhar nenhuma informação sobre seu planejamento sucessório comigo. Isso não é surpreendente, dado o correio de voz irritado e a carta do advogado. Mas então noto que ela anexou algo ao e-mail. É um panfleto genérico sobre direitos dos beneficiários e contestações de espólio em nosso estado. Abro e começo a ler a linguagem jurídica, sobre quando os beneficiários podem contestar heranças. Várias seções estão destacadas em amarelo. Uma seção fala sobre influência indevida, e como presentes em vida podem ser considerados ao determinar a distribuição justa. Outra seção destacada explica os direitos, que os beneficiários têm direito a informações sobre a estrutura do espólio se puderem mostrar causa razoável. Leio nas entrelinhas, e percebo o que Fern está me dizendo. Ela não pode me dar informações diretamente, mas está me apontando para a estrutura legal, que me permitiria contestar o espólio dele se o estruturaram injustamente. Ela está me ajudando sem violar sua ética profissional. Sábado de manhã, Asher liga para saber como estou. Não nos falamos há algumas semanas, e eu o atualizo sobre tudo. O correio de voz do meu pai, o telefonema aos gritos de Danielle, a carta ameaçadora do advogado, a reunião com Grant e Vivian. Ele ouve em silêncio e depois me faz a pergunta que tenho evitado. Ele quer saber qual é o meu objetivo final. Se estou preparado para ser permanentemente cortado da vida dos meus pais. Fico com essa pergunta por 1 minuto antes de responder. Digo a ele: acho que já fomos cortados. Eu só não tinha percebido isso até a BMW me mostrar o quão pouco eles me valorizam, em comparação com minha irmã. Ser cortado de pessoas que assistiriam você sofrer desnecessariamente não é realmente uma perda. É apenas ver claramente o que sempre foi verdade. Asher me diz que ser cortado de pessoas que nunca me valorizaram igualmente não é realmente uma perda. É apenas aceitar a realidade. Ele diz que estou melhor sabendo a verdade agora do que passar mais uma década, me perguntando por que nunca me senti suficiente. Conversamos por mais 20 minutos e quando desligo, me sinto mais firme. Segunda-feira de manhã, acordo cedo e reviso tudo mais uma vez. Grant enviou a análise financeira na sexta-feira, mostrando cada dólar que sacrificamos enquanto meus pais financiavam o estilo de vida de Danielle. Vivian redigiu uma carta, que expõe os fatos sem soar emocional ou acusatória. Leio a linha do tempo que minha esposa e eu criamos, todos aqueles momentos perdidos e anos brutais documentados em frases simples. O pacote está pronto para ir. Dirijo até o escritório de Vivian. Ela tem tudo impresso e organizado em uma pasta profissional. Ela está incluindo a análise financeira, nossa linha do tempo de sacrifícios, cópias das mensagens de texto da minha mãe e o correio de voz ameaçador do meu pai. E uma carta formal solicitando uma reunião mediada, para discutir um tratamento justo em seu planejamento sucessório. A carta deixa claro que não estou pedindo dinheiro agora, apenas reconhecimento e igualdade daqui para frente. Vivian envia tudo através de seu escritório para o advogado dos meus pais. Ao meio-dia, recebo um e-mail do advogado deles dizendo que recebeu o pacote e discutirá com seus clientes. Ele diz que estão considerando suas opções, o que provavelmente significa que estão tentando descobrir como fazer isso desaparecer. Terça-feira, mergulho no trabalho porque ficar em casa pensando nos meus pais só me deixa com raiva de novo. Estou lidando com um caso de disputa de sociedade, onde 2 proprietários de empresas não conseguem concordar sobre a distribuição de lucros. E é estranhamente semelhante à minha própria situação. Um sócio contribuiu com mais dinheiro adiantado, enquanto o outro contribuiu com mais trabalho. E agora eles estão brigando sobre quem merece o quê. Passo a manhã elaborando argumentos sobre justiça, igualdade e contribuição. E a ironia não me escapa.
Regina passa pelo meu escritório por volta das 15 horas e comenta que pareço mais perspicaz esta semana. Digo a ela que agir em vez de apenas sentir mágoa ajudou, que fazer algo concreto me faz sentir menos impotente. Ela se senta e me conta que passou por algo semelhante com sua própria família anos atrás. Seus pais deram dinheiro ao irmão para um negócio que faliu, enquanto se recusavam a ajudá-la com a mensalidade da pós-graduação. Ela diz que estabelecer limites foi doloroso, mas em última análise, mais saudável do que aceitar maus tratos apenas para manter a paz. Ela diz que os relacionamentos familiares devem ser baseados no respeito mútuo, não na obrigação e na culpa. Quarta-feira à tarde, meu telefone toca, de um número que não reconheço. Quase deixo ir para o correio de voz, mas algo me faz atender. É minha mãe, e ela soa diferente, mais calma do que nas mensagens de texto furiosas e no confronto defensivo da festa de aniversário. Ela diz que recebeu meu pacote e quer entender por que estou fazendo isso. Digo a ela que estou fazendo isso porque eles mentiram, quando meu filho quase morreu. Porque eles nos viram sacrificar tudo enquanto preenchiam cheques para carros de luxo e férias. E porque ainda não parecem entender porque isso é errado. Ela começa a chorar e diz que eles estavam apenas tentando ajudar Daniele, que ela precisava de apoio porque estava sozinha. Pergunto diretamente por que o conforto de Daniele era mais importante do que a vida do neto. A linha fica silenciosa por um longo momento. Ela diz que não foi assim. Eles apenas pensaram que ficaríamos bem, porque eu tinha um bom emprego e uma esposa para dividir as despesas. Ressalto que eles não pensaram, eles assumiram. E nunca verificaram uma única vez se estávamos realmente bem durante 4 anos trabalhando até a morte. Ela diz que não sabia, que era tão ruim. E eu digo a ela que é porque ela nunca perguntou, ela nunca ligou para ver como estávamos nos virando, ou se precisávamos de algo. Ela apenas assumiu que estávamos bem enquanto Daniele recebia $300 mil. Minha mãe fica quieta, e então admite algo que eu não esperava. Ela diz que meu pai tomou a decisão de não nos ajudar, e ela concordou porque ele administra as finanças. Isso adiciona outra camada à traição, porque significa que meu pai escolheu ativamente nos negar ajuda enquanto preenchia cheques para minha irmã. Não foi apenas falta de julgamento ou mau momento. Foi uma escolha deliberada de priorizar um filho em detrimento do outro. Minha mãe diz que quer consertar isso, mas não sabe como. E digo a ela que isso é algo que ela precisa descobrir, não eu. Não posso dizer a ela como consertar isso porque não sei se é sequer possível. Ela pergunta se podemos conversar mais tarde. E eu digo talvez, depois desligo, sentindo-me exausto. Quinta-feira de manhã traz um e-mail de Daniele que me surpreende. É mais calmo do que seu telefonema anterior aos gritos e textos defensivos. Ela escreve que nossa mãe está devastada com tudo isso. E talvez devêssemos todos nos sentar e conversar como adultos. Leio o e-mail 3 vezes procurando um pedido de desculpas. Ou qualquer reconhecimento da injustiça. Mas não há nada. Ela está apenas sugerindo que conversemos como se isso fosse consertar magicamente. Anos de desigualdade e mentiras. Ela não diz que entende por que estou chateado, ou que reconhece a disparidade em como fomos tratados. Ela só quer que todos se sentem e, presumivelmente, quer que eu peça desculpas por envergonhá-los na festa de aniversário. Não respondo imediatamente. Porque será que eles realmente ouviriam? Ou seria apenas mais uma tentativa de me fazer recuar e aceitar as coisas como são? Sexta-feira à noite, minha esposa e eu temos nossa sessão regular com Sabrina e trago à tona o e-mail de Daniele sobre a reunião. Sabrina pergunta o que espero ganhar com uma reunião familiar. E se acredito que meus pais são capazes do tipo de reconhecimento que preciso. Minha esposa intervém e diz que está preocupada que eles tentem apenas me manipular para que eu recue, que farão promessas falsas, apenas para apaziguar as coisas. Ela diz que só devemos concordar em nos encontrar se estivermos preparados para que eles permaneçam na defensiva. E se houver um mediador profissional presente para evitar que isso se transforme em outra discussão aos gritos. Sabrina concorda, que a mediação seria essencial e me pede para pensar sobre meus objetivos. Eu quero um pedido de desculpas? Quero que mudem o planejamento? Quero o reconhecimento do mal que causaram? Percebo que quero todas essas coisas, mas não tenho certeza se eles são capazes de dá-las. Passamos o resto da sessão falando sobre estabelecer expectativas realistas e nos proteger de mais decepções. No sábado de manhã, respondo ao e-mail de Daniele com condições claras. Concordarei com uma reunião familiar apenas se for mediada por um profissional. E se todos concordarem em falar honestamente sobre o histórico financeiro? Declaro claramente que não estou interessado em fingimentos. Ou onde se espera que eu peça desculpas por estar chateado. Daniele responde dentro de 1 hora dizendo que falará com nossos pais sobre encontrar um mediador. A resposta dela é breve e não aborda minhas condições diretamente, o que me faz pensar que ela não as leu com atenção ou não entende que estou falando sério. A semana seguinte passa sem nenhuma notícia sobre a mediação, sem e-mail, sem ligações, nada. Na quinta-feira, percebo que meus pais provavelmente esperam que eu deixe isso para lá se me ignorarem. Eles estão acostumados comigo sendo o razoável, aquele que aceita as coisas e segue em frente. Em vez disso, ligo para Vivian e peço que envie outra carta formal ao advogado deles. Esta reitera meu pedido por tratamento justo e observa a recusa deles. A carta afirma claramente que estou preparado para contestar o espólio se necessário para resolver a desigualdade criada pelos presentes. Vivian envia na sexta-feira de manhã e na segunda-feira à tarde recebemos uma resposta. O advogado do meu pai envia uma proposta. Meus pais concordarão com a mediação se eu concordar em não prosseguir com nenhuma ação legal enquanto estiverem vivos. Vivian me liga para discutir a oferta e diz que é, na verdade, um compromisso razoável, porque eu não posso forçá-los agora. A lei lhes dá total controle sobre seus bens enquanto estão vivos. O que posso fazer é contestar o espólio depois que morrerem. Se estiver estruturado de forma injusta, e este acordo não impede isso. Ela diz que concordar com os termos deles me dá o que eu quero, que é uma conversa mediada onde eles têm que encarar o que fizeram. Penso sobre isso por um dia e depois concordo. Agendamos a mediação para dali a 3 semanas, o que dá a todos tempo para se preparar e encontrar um mediador qualificado. Vivian diz que me ajudará a me preparar e que devemos tratar isso como se estivéssemos nos preparando para um julgamento, com pontos claros a serem abordados e evidências a serem apresentadas.
Desligo, sentindo que finalmente terei a chance de fazê-los entender. Passo as 2 semanas seguintes me reunindo com Vivian quase dia sim, dia não. Sentamos no escritório dela com pilhas de papéis. Extratos bancários mostrando o aluguel do nosso apartamento versus o que pagamos pela casa. Contas hospitalares com planos de pagamento. Meus contra-cheques da empresa de entregas daqueles turnos noturnos. Os registros de horas extras da minha esposa. Vivian me ajuda a organizar. Tudo em uma linha do tempo que mostra exatamente o que sacrificamos. Enquanto meus pais preenchiam cheques para a vida luxuosa de Danielle, ela me fazia perguntas sobre momentos específicos. O que você estava fazendo na noite do 6º aniversário do seu filho? Trabalhando. O que aconteceu quando a mãe da sua esposa se ofereceu para ajudar? Recusamos porque éramos orgulhosos demais para admitir o quão ruim as coisas estavam. Vivian me diz que o objetivo não é fazer com que se sintam culpados. É fazê-los ver a realidade que escolheram ignorar. Ela diz que meu pai provavelmente ficará na defensiva, mas minha mãe pode realmente ouvir se apresentarmos os fatos claramente. Praticamos minha declaração de abertura repetidamente até que eu consiga dizê-la sem minha voz tremer. Escrevo os momentos que perdemos, e leio em voz alta até que soem como fatos, em vez de acusações. A peça da escola do meu filho, nosso aniversário de casamento. Cada um deles aconteceu porque estávamos trabalhando para pagar contas com as quais meus pais poderiam ter ajudado. Vivian me lembra que manter a calma será mais poderoso do que ficar com raiva. Na noite anterior à mediação, deito na cama olhando para o teto. Minha esposa dorme ao meu lado, mas percebo pela respiração dela que também está acordada. Passo por todos os cenários possíveis na minha cabeça. Meu pai se recusando a reconhecer qualquer coisa. Minha mãe chorando, ambos saindo quando perceberem que estou falando sério. Minha esposa se vira e coloca a mão no meu braço. Ela me diz que, aconteça o que acontecer amanhã, já sobrevivemos à pior parte. Passamos pelas cirurgias, pelas dívidas e pelos anos de exaustão. Nada do que disserem ou fizerem pode mudar o fato de que estamos bem agora. Ela está certa, mas eu ainda quero que eles entendam o que fizeram conosco. Quero que meu pai me olhe nos olhos e admita que mentiu. Quero que minha mãe pare de dar desculpas por escolher minha irmã em vez do neto. Minha esposa aperta minha mão e me diz para dormir. Fecho os olhos, mas minha mente continua reproduzindo versões diferentes do amanhã até que finalmente adormeço por volta das 4 da manhã. O escritório de mediação fica em um prédio profissional no centro da cidade, com carpetes cinza genéricos e pôsteres motivacionais. Vivian me encontra no saguão e pegamos o elevador. A sala de conferências tem uma mesa longa e janelas com vista para o estacionamento. A Dra. Tyrion Finch chega primeiro, uma mulher na casa dos 50 anos com cabelo grisalho curto e olhos calmos. Ela aperta minha mão e explica que seu trabalho é ajudar todos a se comunicarem de forma eficaz. Ela pede para eu sentar de um lado da mesa com Vivian, enquanto esperamos meus pais. Eles chegam 10 minutos atrasados com o advogado, um homem magro em um terno caro. Minha mãe parece menor do que me lembro, com o rosto cansado. Meu pai não olha para mim, mantendo os olhos na mesa. Noto que Danielle não está aqui e sinto alívio, porque não acho que conseguiria manter a calma com ela na sala. A Dra. Finch começa explicando as regras básicas. Todos podem falar sem interrupção. Focamos em fatos e sentimentos, não em acusações ou culpa. O objetivo é primeiro a compreensão, depois encontrar um caminho a seguir, se possível. Ela olha para cada um de nós, para garantir que entendemos e concordamos. A Dra. Finch pede que eu apresente primeiro, já que solicitei a mediação. Abro a pasta que Vivian preparou e tiro a linha do tempo que criamos. Minha voz permanece firme enquanto percorro tudo. Começando com o diagnóstico do meu filho há 5 anos. A primeira cirurgia custando mais de 60 mil depois do seguro. Pedindo ajuda ao meu pai. Apenas um empréstimo que eu pagaria de volta. Ele me dizendo que estavam quebrados e vivendo com uma renda fixa. Mostro a eles a análise financeira do que sacrificamos depois disso. Vender nossa casa. E perder 80 mil em valor patrimonial. Meu segundo emprego ganhando 45 mil ao longo de 3 anos de turnos noturnos. As horas extras da minha esposa adicionando mais 30 mil. O apartamento em que vivemos por 4 anos. Leio a lista de momentos que perdemos. O 5º aniversário do meu filho quando eu estava entregando pacotes. Nosso aniversário de casamento no hospital. As manhãs de Natal que apressamos porque tínhamos que trabalhar. Cada um resultado direto de não ter a ajuda que meus pais poderiam ter fornecido facilmente. Então mostro a linha do tempo dos presentes de Danielle durante esses mesmos anos. O apartamento de luxo no centro, as férias 2 vezes por ano, as roupas e bolsas de grife, a BMW que revelou tudo. Explico que a questão não é o dinheiro em si. É a mentira que contaram durante nosso momento mais sombrio. E o favoritismo que tornou essa mentira possível. Minha voz não treme quando digo que escolheram um carro em vez da vida do neto. Quando termino, minha mãe tem lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não emite nenhum som. Meu pai pigarreia e começa a falar. Antes que a Dra. Finch possa dizer qualquer coisa. A voz dele tem aquele tom defensivo que reconheço da festa de aniversário. Ele diz que tomaram as melhores decisões que podiam com as informações que tinham na época. Eles não perceberam o quão difícil as coisas estavam para nós porque nunca contamos a eles. Começo a interromper, mas a Dra. Finch levanta a mão e me lembra que todos têm o direito de terminar. Meu pai continua dizendo que achavam que ajudar Danielle era mais importante, porque ela não tinha um cônjuge ou renda estável como eu. Ele diz que acreditavam que eu ficaria bem porque tinha minha esposa, para dividir o fardo e um bom emprego no escritório de advocacia. Ele perde completamente a ironia de dizer que Danielle precisava de mais ajuda quando ela trabalhava meio período por escolha própria, enquanto nós estávamos nos afogando em dívidas médicas. Ele fala sobre como queriam dar apoio a ambos os filhos, mas tiveram que priorizar com base em quem mais precisava. O advogado dele concorda com a cabeça como se isso fizesse todo o sentido. Meu pai termina dizendo que sente muito, que tenhamos passado por dificuldades, mas que estavam apenas tentando fazer o certo por ambos os filhos. Minha mãe fala em seguida, e me surpreende sendo mais honesta do que eu esperava. A voz dela treme ao admitir que cometeram um erro ao não nos ajudar. Ela diz que tem pensado nisso constantemente desde a festa de aniversário e percebe agora quanto dano as escolhas deles causaram. Ela fala sobre como tentou tocar no assunto com meu pai várias vezes, sugerindo que deveriam ver como estávamos, ou oferecer ajuda, mas ele sempre dizia que estávamos bem e não precisávamos de nada.
Ela admite que deveria ter insistido, então ela diz algo que cria uma tensão visível entre meus pais. Ela tentou conversar com meu pai sobre mudar o planejamento sucessório, para ser mais justo, mas ele tem resistido porque não quer admitir que estava errado sobre como lidaram com as coisas. O maxilar do meu pai se contrai e ele encara a mesa. O advogado dele se inclina e sussurra algo pra ele. Minha mãe continua falando, dizendo que sabe que um pedido de desculpas não é suficiente, mas quer que eu entenda que ela vê agora o que fizeram conosco. Ela enxuga os olhos e me olha diretamente pela primeira vez desde que chegaram. A doutora Finch deixa o silêncio pairar por um momento, antes de se dirigir diretamente ao meu pai. Ela pergunta se ele entende. Por que seu filho se sente traído pelo que aconteceu? Meu pai se mexe na cadeira e leva muito tempo para responder. Ele finalmente diz que achava que estava fazendo a coisa certa para ambos os filhos na época. As palavras parecem ensaiadas, como se o advogado tivesse dito o que dizer. Eu me inclino para frente e pergunto como dar a um filho 300 mil dólares, enquanto diz ao outro que está quebrado durante uma crise médica, poderia ser fazer o certo por ambos os filhos. Ele não tem resposta. A boca dele se abre, mas nada sai. A doutora Finch não o pressiona, apenas deixa a pergunta pairar no ar. O silêncio se estende, tanto que posso ouvir o relógio na parede tic-taqueando. O advogado do meu pai começa a dizer algo, mas meu pai o dispensa. Ele olha para mim pela primeira vez desde que nos sentamos, e vejo algo em seu rosto que pode ser vergonha. Mas ele ainda não responde à pergunta. A doutora Finch pede um intervalo e todos se levantam. Meus pais e o advogado saem. Saio para o saguão onde minha esposa estava esperando. Ela pula quando me vê e pergunta como está indo. Digo a ela que minha mãe parece entender, mas meu pai ainda está dando desculpas. Ela me abraça e diz que estou indo muito bem, que apenas fazê-lo sentar aqui e ouvir é mais do que ela esperava. Vivian sai e se junta a nós perto das janelas. Ela diz: a doutora Finch é muito boa no que faz, e o desconforto do seu pai durante aquele silêncio foi na verdade um sinal positivo. Quando as pessoas não conseguem defender suas ações em voz alta, significa que a verdade está começando a romper suas justificativas. Ela me diz que a segunda metade provavelmente focará em soluções concretas. Ela pergunta se estou certo sobre o que quero. Digo que sim. Quero que reconheçam o mal que causaram, peçam desculpas de uma forma que mostre que realmente entendem, e se comprometam com um tratamento justo no planejamento sucessório. Vivian concorda e diz que esses são pedidos razoáveis. Voltamos para a sala de conferências e noto que meu pai parece diferente, mais abalado de alguma forma. Os olhos da minha mãe estão vermelhos, mas ela se senta com a postura mais ereta. A doutora Finch explica que passou o intervalo, conversando com meus pais sobre o que ouviram. Ela diz: chegamos a um ponto em que precisamos discutir passos concretos. Ela me pergunta diretamente qual resultado busco com esta mediação. Declaro claramente da maneira que Vivian e eu praticamos. Quero o reconhecimento do mal que as escolhas deles causaram. Quero um pedido de desculpas que demonstre compreensão real. Não apenas, sinto muito que você se sinta assim. E quero um compromisso com o tratamento justo em seu planejamento sucessório, que leve em conta a desigualdade criada pelos presentes vitalícios a Danielle. A doutora Finch anota isso e pergunta aos meus pais. Minha mãe concorda imediatamente com todos os três. Ela diz que reconhece absolutamente o mal e quer encontrar uma maneira de tornar as coisas mais justas daqui para frente. Meu pai hesita, com as mãos espalmadas na mesa. Ele finalmente fala, e diz que pode reconhecer que deveriam ter nos ajudado há 5 anos. Ele diz que sente muito pelas dificuldades que passamos. Não é bem a compreensão total que eu queria, nem a admissão de que mentiu ou que estava errado em priorizar Danielle, mas é mais do que eu esperava dele. Ele continua dizendo que está disposto a trabalhar com o advogado de sucessão deles, para revisar o planejamento, de modo que aborde a desigualdade criada pelos presentes a Danielle. O advogado dele faz uma anotação. A doutora Finch pergunta se acho isso aceitável como ponto de partida. Olho para Vivian e ela faz um pequeno aceno. Digo à doutora Finch: sim, podemos trabalhar com isso. Trabalhamos nos detalhes por mais 1 hora. Ambos os advogados tomam notas. O advogado dos meus pais redige uma cláusula afirmando que qualquer herança que eu receber não será reduzida pelos valores dados a Danielle. Os 300 mil tornam-se um adiantamento da parte dela, não um presente separado. Meu pai assina o acordo com o maxilar tenso. A mão da minha mãe treme enquanto ela adiciona sua assinatura. Eles também concordam em cobrir nossos custos de terapia. Observo o advogado do meu pai fazer cópias de tudo e sinto algo mudar dentro de mim. Não exatamente perdão, mas o começo de deixar ir. A gente pergunta se vemos potencial para reconstruir o relacionamento familiar. Digo honestamente que não sei. A confiança leva anos para ser construída, e eles destruíram muito dela com suas escolhas. O rosto da minha mãe desmorona, e ela pergunta se pode ver o neto. Faço uma pausa antes de responder. Isso é algo que minha esposa e eu precisamos discutir como família, digo a ela. Decidiremos com o tempo o que parece certo. Não estou pronto para fingir que está tudo bem só porque assinamos alguns papéis. Meu pai se levanta e aperta a mão de Vivian, depois sai da sala sem olhar para mim. Minha mãe demora um pouco tocando meu braço, antes de segui-lo. Vivian recolhe seus arquivos e me diz que lidei bem com a situação. Dirijo para casa me sentindo exausto, mas também mais leve de alguma forma. Na semana seguinte, o escritório de Fern liga para agendar uma reunião sobre as revisões. Meus pais a instruíram a trabalhar diretamente comigo, o que me surpreende. Fern é profissional quando chego ao escritório dela, explicando exatamente como o plano revisado funcionará. Ela me guia pelos documentos página por página, mostrando onde os presentes vitalícios de Danielle são contabilizados. Os 300 mil serão deduzidos da parte da herança dela. Minha parte é calculada como se eu tivesse recebido presentes iguais durante a vida deles. É técnico e detalhado, mas Fern garante que eu entenda cada cláusula. Ela pergunta se tenho dúvidas, e percebo que tenho dezenas, mas todas se resumem a uma coisa. Isso será realmente executável quando chegar a hora? Fern me garante que a linguagem é clara e juridicamente sólida. Aprovo as alterações e assino onde ela indica. Encontro Fern novamente 2 dias depois para revisar os documentos finais. O plano agora declara explicitamente a dedução de 300 mil da parte de Danielle.
Minha parte é calculada com um valor equivalente. Não é a justiça perfeita por 5 anos de sofrimento desnecessário, mas é o reconhecimento em termos legais de que a desigualdade era real e precisava de correção. Leio cada página 2 vezes antes de aprovar. Fern faz cópias para meus registros e me diz que está arquivado. Agradeço e saio sentindo que pelo menos essa parte está resolvida. No mês seguinte, minha mãe entra em contato várias vezes. Mensagens de texto pedindo para tomar café, correios de voz perguntando sobre meu filho. Ignoro a maioria no início. Finalmente concordo com um breve café em um lugar perto do meu escritório. Ela chega cedo e pede para nós dois. Ela se desculpa novamente, com a voz embargada ao me dizer que tem pensado em todos os momentos que perderam. Os aniversários, os feriados, as lutas diárias com as quais poderiam ter ajudado. Ela parece genuinamente arrependida. E embora eu não esteja pronto para perdoar totalmente, aprecio que ela esteja tentando entender. Conversamos por 40 minutos. E é estranho, mas não hostil. Digo a ela que pode ver meu filho ocasionalmente, mas precisamos de limites claros. Visitas supervisionadas apenas por enquanto. Ela concorda imediatamente e me agradece por lhe dar uma chance. 3 meses após a mediação, minha esposa e eu estamos nos ajustando a algo que parece quase normal. Estamos indo bem financeiramente, com minha renda de sócio. Começamos um fundo para a faculdade do nosso filho no mês passado. Meu relacionamento com meus pais é cordial, mas distante, mais como conhecidos do que família. Encontramos-nos para visitas supervisionadas a cada poucas semanas. Minha mãe traz pequenos presentes e meu pai fica quieto. Daniela e eu não nos falamos desde antes da mediação. Ouvi através da minha mãe que ela está chateada com as mudanças no espólio, mas não me importo. Aprendi algo importante com tudo isso. Às vezes, o melhor resultado não é a reconciliação perfeita, mas sim o reconhecimento honesto e o tratamento justo daqui para frente. Estamos construindo a vida que deveríamos ter tido há 5 anos. Desta vez, estamos fazendo isso com os olhos abertos. Sobre com quem podemos realmente contar. Meu filho está saudável e feliz. Minha esposa e eu estamos mais fortes. Por sobreviver ao que passamos. E sei agora que família não é apenas sobre sangue. É sobre quem aparece quando as coisas ficam difíceis.